Olá, bem-vindos a mais um Vida Consciente. Estamos hoje novamente com a equipe da Orn2Easy, agora vencedores mundial, que chique, né? Enche a boca. Do projeto Renault Experience, levando... Pô, não trouxeram nenhum troféu, né? Pô, ganharam três dos 5 e a gente não tem nenhum aqui na frente. Mas ganharam 3 dos troféus, ou 3 das categorias. Então, meus parabéns. Sejam bem-vindos a mais um Vida Consciente. E vocês que estão nos acompanhando, a gente fez questão de colocar na nossa produção, né, eu colocar o programa novamente, reprisar o programa que a gente gravou em junho. Né, em junho desse ano, antes, né, de todo esse glamour agora. Então vamos lá, paramos em junho. Ixi, tem história para contar, tem tempo. O que temos depois disso? Bom, primeiro um agradecimento especial para poder estar aqui, né, de todos nós, já segunda vez participando, e é um privilégio. E eu acho que essa história, lembro que o Furlan havia comentado já, é aquela que depois, quando tu tiver lá teus 50, 80 anos, tu vai lembrar, aquele curtinho espaço de tempo, a gente foi para Curitiba, a gente foi para França, a gente participou de um projeto com um grupo de amigos que eu acho que isso valeu mais do que os três troféus que a gente acabou ganhando. Então, o trabalho que a gente realizou em equipe e principalmente a motivação que a gente teve em prol da mobilidade, eu acredito que isso foi mais satisfatório durante esse período de julho até agora do que todo o resto que pode ter acontecido. Eu vou fazer um parênteses, eu acho interessante só para a gente colocar. Quando a gente fez a entrevista, é legal que tu usou uma palavra agora, amigos, né? Quando a gente fez uma entrevista lá atrás, eu perguntei como é que vocês se reuniram. Nós até não somos amigos, nós somos um grupo que se conheceu aqui e que estamos todos nós focados para um objetivo. É interessante o processo que isso tudo leva, né? A gente até brinca, né? Porque geralmente quando vai fazer um grupo de projeto, seja competição, seja qualquer outro projeto de aula, tu tem teus amigos, tu forma um grupo e esse grupo destrói a amizade. Nisso foi totalmente diferente, a gente não se conhecia, a Fevale formou esse grupo e esse grupo fez nossa amizade, porque a gente passou um mês em Curitiba juntos, além de desde março trabalharmos juntos. Então esse projeto fez a nossa grande amizade e com certeza vai durar muito tempo ainda, espero. Ou não. Como é que é exatamente esse contexto, né? Quando a gente junta, a gente está falando de um grupo de, entre aspas, alunos ou dentro de uma universidade, que são coisas que a gente ouve falar, que é o que é formado e trazido muitas vezes para dentro da faculdade, e a gente estava falando um pouco aqui antes de startup, de criação de empresas e como é que é esse modelo. Mas como é que é trazer este conceito que se escuta em sala de aula, né, para um projeto que a gente conversou no programa passado, que era, sei lá como fazer e como tratar, mas vamos tentar para ver se sai. E hoje se criou todo esse tempo aqui que se passou e tem um produto, tem uma história, tem um algo além, né? Como é que é tirar isso da sala de aula e colocar isso na vida real? Como é que vocês sentem isso de fato? Eu acho que o fato da multidisciplinaridade que aconteceu, no Furlan, por exemplo, de engenharia de produção, do Felipe do design, o Marco da mecânica, a gente da eletrônica, eu acho que tu ter alguém de uma gama variada trabalhando em um grupo, eu acho que isso foi fundamental para que esse tiro no escuro desse certo, né? Então, é muito recente ainda para conseguir avaliar o que está acontecendo. Mas em questão de experiência, assim, também foi bem legal, porque na universidade tu tem acesso a laboratórios, a todo tipo de instrumentos e ferramentas, mas tu só faz testes pequenos ali para validar o que tu aprendeu na sala de aula ou para fazer alguma coisinha um pouquinho melhor, mas nada uma magnitude tão grande, né? E
tu sair disso daí, entrar num projeto onde tu tem a oportunidade de ir para um lugar, uma multinacional te ajudando, te dando suporte para construir um carro, né, que é te dá toda uma experiência, e antes de sair da faculdade, pode sair da faculdade já dizendo que tem experiência em ter feito um projeto que foi internacionalmente reconhecido. O currículo vai ter lá um belo highlight, né? Com certeza. E nesse projeto a gente saía dos limites, por exemplo, de um trabalho que o professor pede. O professor pede, especifica o que ele espera e a gente atende o que o professor pede. Nesse projeto não, a gente tentava atender uma demanda real, uma demanda de trânsito, uma demanda de mobilidade, uma demanda de segurança que existe na realidade. E a gente teve, entre aspas, liberdade. Tipo, exatamente. Resolve esse problema. Como? Do jeito que tu achar melhor. Então a gente tinha que atender a especificação técnica brasileira, tu tinha que atender leis, tu sai um pouco de uma especificação de um trabalho de aula. Era um negócio muito maior do que a gente esperava mesmo. Fui engenheiro de segurança lá, ver o nosso projeto para ver como é que estava, foi pessoal da homologação, jurídico, o Luiz, que é engenheiro-chefe de veículos elétricos, estava sempre com nós lá, então foi tudo bem acompanhado por eles e deu para absorver bastante conhecimento dos caras, né? Isso sem contar na estrutura que eles proporcionaram. Sim. O conceito e aí a gente vai falando sobre startup, como a gente falou que está lá nos regulamentos da Renault Experience, de ser um projeto de startup, é diferente viver isso, né? Porque ela te permite trazer dentro desse contexto essa realidade, permite viver essa realidade. Vocês tiveram com certeza esse modelo singular de ir para dentro de uma fabricante, com toda a estrutura de uma fabricante, desenvolver isso e, mais do que isso, levar e apresentar isso para a matriz, ou seja, aí sim, porque uma coisa que até é fácil talvez se sentir um pouco seguro no momento que eu estou tendo alguém que está querendo que eu faça aquilo, que é o caso que é a própria Renault. Puxando o projeto. Exatamente, a Renault era a maior interessada que vocês desenvolvessem esse projeto. Até porque vocês foram os vencedores. Sim. Né? Mas no momento que aquele projeto está indo lá para fora e ele mesmo vai representar o resto, ou seja, tu não tem mais controle. Tu perdeu o controle. Tomou proporção. Porque o projeto torna-se vivo. Porque a partir daquele ponto não é mais contigo, não depende mais de ti. O projeto vai falar por si mesmo. E isso aí lá na França foi tenso, porque a gente tinha uma ideia dos nossos concorrentes, tinha uma ideia dos projetos dos outros, mas não sabia exatamente como funcionava, se tinha negócio, se tinha um modelo aplicável. A gente tinha uma ideia da solução de engenharia deles. E quando chegou lá, da mesma maneira que foi a primeira vez que eles viram o nosso carro, foi a primeira vez que a gente viu o carro deles também. E já era final, já tinha que apresentar o pitch, já tinha júri, então foi porque naquele momento a gente não poderia mais mexer no carro. Se o carro desse algum problema, a gente não teria ferramenta para mexer no carro. Tu chegou apresentando? O carro era aquilo ali, era a apresentação final, a gente estava meio tenso porque o carro foi para lá de avião, teve todo o período de transferência do carro. Se tinha dado algum problema na viagem. Do Brasil para a França. Reparo. Então eu já não sabia será que o plotter do carro não saiu fora, será que o sistema não está funcionando, será que o carro tem bateria? Era um dia só de apresentação, um dia todo de apresentação, já era o dia do pitch com o júri, já era dia do júri vendo o protótipo, era aquele momento final, entendeu? Foram 2 júris que avaliaram, né? Um júri avaliou o protótipo e outro o pitch, estava acontecendo as 2 avaliações em paralelo, tinha uma equipe apresentando o pitch e outra apresentando o protótipo, e foi uma loucura, porque às vezes dava um problema que eu perdia conectividade, não funcionava, e estava lá o jurado sentado em cima do banco do carro querendo ver funcionar e não foi um sufoco, mas no fim deu certo. Além de ser tudo em inglês, né? Tudo em inglês. Então até era meio difícil, porque às vezes, geralmente os funcionários, as pessoas que passavam no hall onde a gente estava apresentando o carro falavam inglês, mas muitas vezes a pessoa não falava, era só no francês. E aí tinha que chamar um gerente nosso que tava da Renault que estava com a gente lá para ele ajudar, tinha que tentar entender. E é um inglês técnico, né? Sim, tu vai descrever algumas peças ou alguns acontecimentos que são um pouco mais complicados de
vir um estalo, assim, para tu conseguir traduzir. Então, direto. Foi... E como é que foi É teu filho, né? No momento que tu tem lá teu projeto, tem o teu filho. Exatamente. Ao mesmo tempo tu olha lá o projeto dos outros. Conta um pouquinho para nós como é que eram os outros filhos dos outros pais lá. Ou seja, como é que eram os outros projetos, como é que o nosso projeto Brasil estava à frente dos projetos dos outros. Eu acho que, embora tenha sido a primeira vez que o Brasil entrou na brincadeira, a gente entrou meio que de cabeça, ou de voadeira. Mais de voadeira. Mas o que deu para... A primeira impressão foi que a gente realmente não mediu esforços em cima desse projeto. O que pareceu foi que os outros... eu não vou usar o termo concorrentes, embora fossem, mas eram em parte amigos também, porque estavam todos em prol de um objetivo. Mas parece que o empenho que os outros países realizaram não foi tanto quanto o sangue brasileiro, né? Então, os outros, para citar os outros 5 países que participaram, foi a Coreia do Sul, a Romênia, a Turquia, a Rússia e a França, né? Então, vocês me ajudem se eu esquecer de alguma coisa, mas em princípio básico, o da Romênia, que inclusive levou a premiação de melhor protótipo, né? Ele fez um sistema com que o carro pudesse rotacionar sobre o próprio eixo, virando todas as rodas, mas em virtude de ser um projeto muito grande em cima do Twizy, ele inviabilizou. Ficou muito robusto para o próprio carro, tornou ele muito grande, muito pesado. O projeto da Turquia ganhou a premiação de melhor apresentação, né? Comunicação, que o projeto deles era vincular o carro juntamente a uma câmera com o Google Street View, por exemplo. Então, pelos locais que tu passava, tu mesmo estaria registrando as imagens e atualizando o banco de dados da Google. O projeto da Rússia era um patinete elétrico, que era acoplado ao Twizy, então ele não era trabalhado tão bem em cima do Twizy em si, né? E o projeto da França, que era muito similar ao nosso, que os jurados inclusive perguntavam qual a diferença, por que o de vocês é melhor que o deles, ou por que o deles é melhor. Era um projeto voltado exclusivamente a cadeirantes, então ele não tinha mais o banco dentro do carro, tu entrava com uma cadeira para dentro do carro, e era uma cadeira específica, tinha que ser única e exclusivamente aquela cadeira para aquele carro. Tu não poderia, como o nosso projeto acontecia, não poderia utilizar qualquer tipo de cadeira, que foi que a gente se baseou. E pelo fato de a gente não ter removido o banco, um andante pode utilizar normalmente o carro, porque ele continua tendo os pedais e os controles manuais. E a Coreia do Sul, esqueci de falar da Coreia do Sul, era um modelo de carga. Eles utilizavam um sistema atrás do Twizy para fazer transporte, né? Só que a princípio eu acredito que a Renault não demonstrou tanto interesse, porque eles já têm um modelo Twizy Cargo. Já comercializado já. Então acho que ficou meio figurinha repetida e não ganhou tanto apelo. Sim, e vendo os outros projetos, a gente viu o valor da multidisciplinaridade do nosso grupo. Por exemplo, a Romênia, que tem o melhor protótipo, tinha um projeto extremamente técnico, extremamente de engenharia. O sistema deles era muito legal, tinha uma bomba de óleo no carro para fazer os acionamentos das rodas, mas não tinha negócio, não tinha um bom design, não tinha aplicação, então era um trabalho extremamente de engenharia. O trabalho da Rússia, que era o patinete, era um grupo só de designers. Então era um trabalho bem desenhado, em linha com o carro e tal. Bonitinho. Só não tinha uma solução de engenharia. Então faltou uma solução de engenharia, de repente eles não tinham nem muito conhecimento de como fazer o carro carregar a bateria do patinete, porque faltava engenheiros no time para essa solução. O próprio patinete não funcionava, era só enfeite. Então... Era só um volume para mostrar o patinete. Nisso a gente viu o valor da mistura que o nosso grupo fez de juntar engenheiros elétricos, engenheiro mecânico, engenheiro de produção e design. A gente viu a riqueza que isso trouxe para o nosso projeto. Bom, não tenho o que dizer, né? Depois vocês estão acompanhando e vendo aí todos os vídeos aí, fotos do projeto.
Depois a gente vai falar um pouquinho, que a gente não falou aqui, de como é que eles desenharam aquela cor ali do carro, que eu soube que teve uma sacada aqui bem boa. E vamos falar um pouco também do futuro, o que se faz pela frente, o que se espera aí desse projeto. Aguardem um minutinho, nós já retornamos. Estamos de volta no nosso Vida Consciente com a equipe do Orn to Easy. Bom, uma coisa que a gente não pode deixar de falar, eu acho que duas. O desenho do carro lá foi uma sacada boa, né? Foi porque aquele desenhozinho que foi, né, a gente comentou e a gente te divulgou aqui mesmo dentro do Vida Consciente. Como é que é isso? Como é que foi a sacada lá de... Isso a gente começou, além da solução técnica, a gente começou a pensar no barulho na final. A gente queria chegar fazendo barulho, mostrando que a gente estava bem planejado, bem estruturado. E aí, Brasil já tem uma forma internacional de fazer festa e baderna. Então a gente pensou, vamos chegar com as cores do Brasil no carro. E aí o Felipe, nosso designer, já botou o desenho do carro no software de edição de cores e tal. E a gente também deu vários pitacos de como fazer, de quais cores, onde ia, se ia plotar só na frente, se ia plotar só atrás, se ia plotar as portas. Até que o Felipe viu uma bandeira do Brasil no carro. Enxergou a moldura do carro, o losango da bandeira do Brasil. E aí fechou todas, né? Uma forma de losango, coloca amarelo. A porta que é no meio do losango coloca azul e o resto do carro verde. Fechou a bandeira do Brasil. E ficou lindo, né? Ficou muito legal. Primeiro, ele falando, a gente estava tentando entender, né? Imagina, é meio que no ramo acadêmico a história do design bater de frente com um engenheiro, isso sempre acaba acontecendo. Mas depois que a gente fez o primeiro teste, que a gente fez um teste de plotagem primeiro, ficou, era isso. Sensacional. Uau! É isso que a gente queria. E fora essa personalização que eu acho que foi o que mais chamou a atenção, que era o que mais estava personalizado lá na França, né? Eu ressalto também, como a gente acabou conversando aqui antes, do fato da cadeira também, o Felipe também teve uma ideia de personalizar ela utilizando resíduos de partes de veículo, por exemplo, a estamparia do banco, a questão do cinto de segurança, para vincular o termo segurança, né? E, por exemplo, imagina tu ser um cadeirante e tu ter uma cadeira toda personalizada tua no modelo do novo Sandero 2020 lançado pela Renault, né? Então foi bacana mostrar ela lá. Inclusive aqui em Curitiba nós tivemos que esconder a cadeira porque não tinha sido lançado o Sandero 2020 ainda. Nós já tínhamos o banco dele na nossa cadeira de rodas, né? Então... Bom, e falando de prêmios, vocês falaram dos prêmios dos outros, mas não falaram dos prêmios que vocês ganharam, né? Eu nem lembro como foi. Eu fiquei pensando no prêmio. Não, na ordem. A gente ganhou o prêmio de inovação. Foi o primeiro. Foi o primeiro prêmio apresentado. Isso até foi engraçado porque quando a gente ganhou esse prêmio... Foi tipo assim, dos 5, o primeiro foi... Primeiro Inovação Brasil. A nossa vibração foi tipo... Mas não sabia que podia repetir prêmio. O que a gente pensou? Ou era tudo, ou era nada. A gente pensou, eles vão pelo lado politicagem, vai dar um prêmio pra cada um e é isso. Aí primeiro prêmio Inovação Brasil, a gente... perdemos. Perdemos porque a gente ganhou, é um prêmio Consolação. Aí tá. Isso foi engraçado que não foi só nós que pensamos isso. Os outros times olharam para nós pensando, meu Deus do céu, se o Brasil ganhou o prêmio de consolação, o que vai sobrar para nós? A gente ficou feliz por ter ganhado como inovação, mas triste porque a gente tava para ganhar. Mas ficamos tristes porque, perdemos. O prêmio principal, que é o que a gente quer, já era. Aí além desse, nós ganhamos o prêmio de melhor análise financeira. Nosso businessman, porque a gente fez toda uma análise mesmo de investimento de startup
de retorno, de payback, de lucro, o caixa no 5º ano. Então a gente fez toda uma análise e a gente apresentou. Foi a melhor planilha de Excel. A gente apresentou, mesmo de forma muito sucinta, foi um slide só, apresentando como se fosse um nadando com os tubarões. Todos os termos que eles esperavam como investimento ali, a gente apresentou e ganhamos esse prêmio de análise financeira. Então, também, quando a gente ganhou assim... Ou seja, estávamos prontos para sair para o mercado, se fosse o caso. Mas quando a gente ganhou, mesmo a sensação do outro prêmio. Ganhamos esse, já é 2 prêmios de 5. Mas já deu uma animada mais, deu pra ver que repetia, né? Mas ainda assim ficamos com o pé atrás. E aí depois, o último prêmio apresentado foi o prêmio de melhor projeto como um todo. E aí confirmou o que a gente esperava e foi uma alegria imensa. Não teve quem não segurasse. Acabou agora a premiação do Twizy Contest internacional, a final. A gente queria agradecer a todo mundo que apoiou nosso projeto, a gente fez o nosso melhor, mas nem sempre é do jeito que a gente espera. É 3 prêmios! Feito! Projeto mais inovador, melhor projeto, uma viagem para Las Vegas e o melhor análise de custo, o modelo de negócio. O prêmio da feira do campeão como um todo era uma viagem para Las Vegas. Vai acontecer em janeiro, vai ser uma feira chamada CES, uma feira de tecnologia e inovação. Vai ser a maior feira então de a gente ganhou a viagem paga para toda a equipe para Las Vegas para acompanhar essa feira. Tem que estar na feira. Tem que estar na feira. Todos os dias. Pelo menos o primeiro dia. Bater foto lá, tá? Tem que ter foto pra comprovar que a gente foi pra lá. Perguntando isso, e depois? E aí? Do projeto em si, nós já encaminhamos a patente, fizemos uma prova de anterioridade. Aí, o que o futuro vai, a gente tem que ver, tem que avaliar se vai fazer só do dispositivo, se vai fazer alguma coisa em relação ao car sharing, ou se a Renault vai querer abraçar também a causa, né? Isso aí a gente não teve tempo de conversar ainda, para saber qual que vai ser planejar. Tem investidor interessado, tem a Renault, de certa forma, interessada no projeto. A gente até tem uma reunião com a Renault daqui a algumas semanas. Em dezembro. Então tem muita coisa acontecendo e ao mesmo tempo a gente não quer sair correndo e abraçando qualquer coisa. Então a primeira coisa que a gente garantiu foi a prova de anterioridade do projeto. E aí, tendo isso em mãos, a gente está mais tranquilo agora para pensar bem, decidir bem, planejar o que a gente quer para o futuro do nosso projeto. E o fato, eu acho que do projeto ser tão grande, ele pode ser posteriormente fragmentado. Vamos dar continuidade, mas só, por exemplo, ao dispositivo pivotante, que não necessariamente precisa ser utilizado só dentro do veículo do Twizy. Ele pode ser aplicado, claro, com algumas modificações, mas pode ser aplicado em outros tipos de veículo. Ou dar continuidade apenas para o sistema de car sharing, para trabalhar em cima dessa plataforma. Então a gente tem um leque de opções aí disponíveis. E eu acho que também tu pegar uma equipe multidisciplinar assim, que tem umas ideias bem bacanas e largar dentro da CES, que é na verdade a maior feira de tecnologia, eu acho que pode ser que a gente abra a mente lá, enxerga alguma coisa e diz, isso aí vai dar bom. É o futuro. É isso que hoje vocês, a Orn Twizy, aqui estamos um pouquinho desfalcados, mas falando em nome de todos, né? É isso que vocês enxergam hoje, ou seja, vocês enxergam ou se enxergam como uma equipe, um grupo, uma empresa quase, né? De inovação? Eu acho que assim, avaliando que a gente se inscreveu no último dia, não nos conhecíamos, foi a primeira vez que o Brasil participou de um projeto internacional. A gente venceu a etapa nacional, a etapa internacional. Acho que agora qualquer coisa tá sendo possível. 3 prêmios internacionais. 3 prêmios internacionais. Então eu acho que tu perguntou como a gente se enxerga. Eu enxergo, tô falando da minha opinião, não sei se eu compartilhando, mas a primeira coisa que eu enxergo são amigos. Acima de tudo, eu não vou interferir, de repente, se eu tiver uma ideia ou se eu discordar de alguma coisa de determinado projeto, eu não vou interferir na opinião do Matheus, ou do Felipe, ou do Jonathan, ou do Marco, porque, em princípio, a gente só funcionou porque todos se respeitaram dentro desse grupo. Então, acho que a base disso é nós não éramos amigos, mas nos tornamos amigos. E, segundo, eu acredito que sim, é realmente possível a gente entrar no ramo
da tecnologia, da inovação, Social. do social, do que o pensamento permitir a gente viajar na maionese. Eu acho que dá para pagar para ver. Desde o começo a nossa ideia foi também impacto. Claro, tem toda uma solução de engenharia por trás, mas é impacto, é mudar a vida das pessoas, é permitir que o cara que é cadeirante possa pegar o carro e ir no drive-thru do Mac sozinho, independente, com liberdade, poder fazer algo que ele não fazia antes. Então, a partir disso, a gente tem criatividade, a gente tem solução de engenharia, a gente tem solução técnica, a gente tem um aplicativo. Então... Tem toda a loucura necessária para fazer isso. A gente tem toda a criatividade, toda a estrutura para montar o que a gente quiser. Então, a gente quer impactar a vida das pessoas. Esse eu acho que foi o principal e o que uniu tanto essa galera aí. O que eu vou dizer? Meus parabéns de novo, torço. Quem sabe no próximo programa a gente entrega para vocês aí mais novidades. Agora eu já não sei mais o que vem, né? Com Las Vegas pela frente, aí vai saber o que vem, né? Mas eu acho que a mensagem principal é essa. A gente consegue fazer muita coisa na vida. E acompanhem aí nas mídias e, quem sabe, nas nossas ruas, nas ruas do mundo, os projetos passando por nós aí, quem sabe nós usando, né, dando uma voltinha para experimentar. Gratidão e até o próximo Vida Consciente.